Olá, de volta aí a nossa série Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus e dando continuidade à meditação sobre o Espírito Santo. Nós vimos na semana passada, no Antigo Testamento, hoje nós vamos ver o Espírito Santo como promessa à igreja, o Espírito Santo do Pentecoste e de tantos milagres que a Bíblia nos relata, tanto que o livro de Atos, fala Atos do Apóstolo, também muitos chamam de Atos do Espírito Santo. Então, um dos outros nomes que o apóstolo Paulo nos dá é o Espírito da promessa, está lá em Efésios 1, do 13 ao 14, que nos fala que o Espírito da promessa, Deus nos deu o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, é nele que nós recebemos as promessas de Deus para as nossas vidas. No livro de Isaías 44, verso 3, diz assim: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e minha bênção sobre a sua descendência. Então aqui uma promessa, aquele que tem um coração sedento, aquele que é aproximado de Deus derramaria uma água copiosa. E aqui ele fala que a descendência, a semente de Israel, nessa descendência seria derramado copiosamente o Espírito Santo. E vários profetas atestam sobre isso. Joel fala que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, mas essa promessa é gloriosa, porque é uma promessa de algo novo, de algo grandioso, precioso, que seria o tempo da igreja. Tanto que o livro de Atos descreve quantos milagres, quanto sabedoria, as cartas do apóstolo Paulo, quanta doutrina, quanto entendimento. Foi o Espírito Santo que inspirou, o Espírito Santo que conduziu todo esse processo. E o Espírito Santo, ele trouxe muitas coisas preciosas, mas aquilo mais precioso que ele trouxe é uma espiritualidade, aquele que dava abertura a ele se tornava um homem espiritual, cheio de dons, cheio dos frutos, uma nova maneira de viver. Então, o homem ele passou a ser capacitado a andar conforme os mandamentos de Deus, para estar gravado no seu coração, mas na verdade é porque o homem espiritual se manifestou. Então, o homem espiritual ele é diferente, ele consegue ser santo, ele é ousado, ele prega esse evangelho, ele crê em milagres, ele crê no sobrenatural, e ele tem prazer na lei do Senhor e estar na presença de Deus. E nós podemos ver que pelo Espírito Santo a igreja ela teve unidade, ela estava juntos, eles viviam unidos, eles tinham comunhão um com o outro, eles tinham força, eles tinham poder, eles tinham sabedoria, eles tinham liberdade. É interessante que em 2 Coríntios nos fala a esse respeito. Vamos achar lá, então 2 Coríntios capítulo 3, né? O verso 17, se não me engano, deixa eu ver, isto: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, onde ele há liberdade para ele agir, para Deus manifestar. Para as pessoas, elas não têm limites de lei, de marcos humanos, regulamentos humanos. Não, ele é livre para andar na presença do Senhor. Há liberdade para Deus agir. Há liberdade para Deus convencer. Então, aí o Espírito passou a ter muitos nomes que a própria palavra, o servo de Deus, passou a chamar o Espírito Santo.
Então, como eu disse, o apóstolo fala que ele é o Espírito da promessa, além do Espírito de Deus, né, o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo. Pedro reforça esse título. Ele é o Espírito que é santo, né, ligado à santidade. O João fala o Espírito da verdade, em João 14, 17, é o Espírito da sabedoria. Pedro fala uma coisa lá em 1 Pedro 4, 14, é o Espírito da glória, ou seja, quem tem o Espírito Santo, a glória de Deus está sobre ele. O apóstolo em João 4,16 fala que é o Espírito Consolador. E o Espírito ele passa a fazer algo maravilhoso que Jesus resumiu. Ele guia, ele direciona o homem em direção à verdade e à justiça de Deus. Ele vai guiar. Então o apóstolo não precisa, né, queridos, algo além. Mas o Espírito que se submete a ele guia, ele revela, né, o caminho da justiça e da verdade. Outra coisa, o Espírito ele lembraria a mensagem de Jesus aos nossos corações. Que coisa gloriosa, né, amados? Então, por isso que a igreja avançou, ela conquistou, espalhou pelo mundo, milagres foram manifestos, e a igreja caiu na graça de todo o povo, porque o Espírito era com ela, e o Senhor ia acrescentando, ele tinha liberdade para isso. Mas nós podemos ver que depois a igreja se afastou, não honrou da mesma maneira o Espírito Santo, achou que ela podia, substituiu por outras coisas, substituiu por processos, né? Na falta de Espírito Santo, processos, organizações baseadas em tradições, outras coisas foram organizados, e o Espírito não teve mais liberdade. E sempre que a igreja não deu liberdade ao Espírito Santo, ela se deu mal. A igreja ela esfria, ela esfriou, ela ficou sem direção. Ela passa a ser guiada aí em vez pelo Espírito Santo, pela tradição, pelos processos, pelo conhecimento do homem, pela inteligência do homem. Então ela, em vez de avançar no propósito, ela regride, ela passa a semelhar mais aos fariseus. Ela passou a ser dogmática, né? E quando ela é dogmática, ninguém pode discordar. E quem discorda dessa palavra, eles começam a falar que herege, herege. E assim a gente passou até a perseguir, porque o herege não basta apenas contestar, ele tem que ser destruído. Ele tem que ser anulado, o herege. E até com a morte, nós vimos, né, Inquisição, quantas pessoas foram mortas. Aí vem a reforma. Mas a reforma ela deu em duas fases. Primeiro, a reforma da mente. Então a mente foi transformada, descobriu revelações da palavra de Deus. Isso trouxe uma animação muito grande, né? Agora a salvação pela graça e muitas outras coisas descobriram gloriosas, né? Mas o coração não se converteu. Ou se pelo menos não tiver essa coragem de colocar o seu coração na mão de Deus. E houve muitos erros, as pessoas têm vergonha de falar, têm medo de falar. Ou seja, a igreja ela passou a ser raivosa. Ao mesmo tempo que ela tinha um amor de Deus, não é uma igreja raivosa. Então houve muita guerra, muito derramar de sangue. Então, católico contra protestante, quantas pessoas foram mortas? Então, aquela fúria para refutar o outro lado. E mais ainda houve perseguição até tempo ali do próprio, as pessoas que divergiram, quantos reformados mataram aqueles que ousaram discordar, quando começaram a buscar o batismo de maneira diferente. Tem coisas terríveis que a história conta, mas muita gente tem até vergonha de contar. Aí veio a segunda fase, a igreja viu que não estava certo isso. A reforma não é só isso, não é só descobrir que a salvação é para graça e outras coisas mais, que empolgaram tanto, predestinação, um punhado de outras coisas maravilhosas. Não, tinha outra coisa, precisava ter a transformação do homem, e surgiram vários movimentos, que esses são os movimentos que levaram a reforma até onde nós conhecemos.
que levou esse evangelho para toda a terra. Então são movimentos preciosos, como os morávios, como os pietistas, né? Como os puritanos e tantos outros, né? Movimento de santidade. E eles passaram a ser perseguidos por essa igreja que tinha convertido apenas a mente. Mas muitos desses, né, importados com a denominação, buscaram a Deus e foram transformados em experiências poderosas. Poder de Deus, intimidade, esse evangelho foi levado. Então, grandes movimentos missionários, a América, por falta de por perseguição, muitos foram para a América. E com liberdade, Deus fez coisas grandiosas. Só para dar um exemplo, John Wesley, então, quando ele viu o que ele está fazendo, ele quis participar daquilo. E numa das suas viagens, houve uma tempestade muito grande, onde o perigo de morte se tornou muito real, e ele ficou muito angustiado e chamou atenção um grupo que estava muito tranquilo, adorando a Deus, e ele procurou saber. Aquele grupo eram os morávios, e ele se envergonhou de si próprio, até duvidou da sua salvação, porque sentiu sua fé tão menor do que aqueles. Isso serviu, está lá na sua biografia, para ele buscar mais a Deus e ser esse grande homem de Deus que nós conhecemos. Pois veio o movimento pentecostal, então o Espírito que levou esse evangelho a toda a terra, uma força poderosa de transformação, de autoridade na pregação da palavra de Deus. E ela avançou. E chegou até hoje, né? Infelizmente, alguma parte se separou do verdadeiro Espírito, né, amados? Confiou mais no homem e passou a se aproximar do sincretismo, do misticismo, né? E também, em resposta a isso, em vez de ser uma busca pela purificação, o outro lado, ele abraçou a racionalidade. E em vez, né, amados, de buscar Deus de maneira diferente, começou a viver para criticar, né? Para chamar de hereges, se aproximando mais dos fariseus. E é interessante, né, queridos, o racionalismo, o iluminismo tomar conta. Aí não há mais espaço, surgem outras doutrinas, que o Espírito Santo não é mais honrado da maneira como precisa ser honrado. Ele é honrado quando dá liberdade a ele agir. E é interessante isso. Estão lembrando do movimento anterior, do iluminismo, do racionalismo, uma coisa interessante. Então, outros deuses surgem, né? O deísmo, eu creio em Deus, mas um Deus qualquer. Aí o liberalismo entra, a interpretação da Bíblia um pouco mais solta e se afasta da verdade. E vai se aproximar de onde? Que não vamos culminar aqui, a igreja do falso profeta, que vai ser uma igreja muito parecida com a igreja passada. É uma igreja de uma aparência muito grande, um conhecimento vasto, muito racional, muito humanismo. É uma igreja que, por um lado, de maneira externa, abomina, né, o espiritualismo, o sentimento, as emoções, mas, por outro lado, tem um misticismo oculto, como no passado. Então, foi na época do racionalismo, do iluminismo, que surgiu o espiritismo, as sociedades secretas. Então, as pessoas no privado, no público, eles são racionais, eles são íntimos, mas no privado, participa da sociedade secreta, faz pactos para ter poder, mais outras coisas. E, me desculpa, é como Jesus falou, sepulcros caiados, por fora maravilhosos, cheio de argumentos, mas por trás cheio de podridão. Não é por acaso que a gente
tem visto agora, seja das pessoas que afastaram o Espírito Santo pelo misticismo, pelo sincretismo, se descobre, ou seja, do outro lado, depois da intimidade, serve a demônios. Podemos ver aí essa artista, essa cantora, onde ele leva um susto. Então, amados, mas esse assunto é um assunto para um próximo vídeo, quando nós vamos tratar da igreja dos últimos tempos, a igreja do falso profeta. Mas para nós que ficamos aqui um incentivo para não deixar de dar liberdade ao Espírito. É Ele que vai nos levar à verdade. É Ele que vai nos levar ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já é o nosso, já tem nos seguido, eu quero agradecer, mas se ainda não nos segue, faça a sua inscrição aí no nosso site, né, no nosso canal, né? Faça parte desse, se inscreva, ative o sininho para nos acompanhar. Vamos juntos, né, edificar essa igreja gloriosa que Jesus profetizou aos profetas, e o próprio Jesus profetizou a nós. Os profetas profetizaram e Jesus profetizou a nós.